esteja tendo um culto abençoado, que você tenha tido um dia abençoado. Hoje é ainda o Dia dos Pais, né? Muitos irmãos estiveram almoçando com seus pais, os filhos com os pais com filhos. É aquela coisa maravilhosa, né? Aquele macarrão, aquela maionese, né? Pirogue, o Valdir fez pirogue lá, que eu fiquei sabendo, não me chamou, está em pecado. Uma bênção, né? Você levou um presentinho para o pai. Espero que você não tenha levado uma meia e uma cueca, né? Porque meia e cueca não é presente para dar para o pai, né? Leva um presente abençoado lá. Se você só levou uma meia cueca, dá para você ir à noite ainda e levar um vale para ele da Batel Grill. Fala, vai jantar na Batel Grill. Nós queremos ministrar uma palavra que Deus colocou no nosso coração e eu quero ministrar com vocês. Eu quero que você abra a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. O nome dessa palavra é Deus, o nosso Pai. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vou ler de novo, olha: mas vindo a plenitude do tempo, diga plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Diga adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Diga Espírito de seu Filho, e clama: Abba, Pai. Assim já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Diga herdeiro. Amém. Hoje nós, como eu falei, comemoramos o Dia dos Pais. E para muitas pessoas é um dia alegre, né? É um dia que você se encontra com o seu pai e que você, né, vai almoçar com o seu pai. Boa parte das pessoas ainda conseguem fazer isso porque ainda a presença do pai está aqui. Para outras pessoas, às vezes não é um dia tão alegre, porque alguns perderam o pai e alguns se lembram desse dia, às vezes sentem falta do pai e alguns se entristecem, ainda que a gente, mesmo que não tenha o pai, a gente deve se alegrar pelas boas lembranças, né? Mas alguns se entristecem, outros talvez não tenham tido um bom relacionamento com seus pais durante a sua vida, e talvez também não tenha sido um dia alegre para essas pessoas, porque às vezes as lembranças que essas pessoas têm da paternidade que desenvolveram são lembranças ruins. Outros ainda talvez nem conheçam os seus pais. Essa semana eu vi uma manchete, já é uma manchete antiga, de maio, mas uma manchete do jornal Correio do Povo, que diz assim: mais de 60 mil crianças foram registradas apenas com o nome da mãe no Brasil em 2023. Então significa que de janeiro até maio de 2023, mais de 60 mil crianças foram registradas no Brasil apenas com o nome da mãe. O registro dessas pessoas tem uma lacuna quando diz nome do pai. O registro dessas crianças, aonde tem a linha do nome do pai, não tem nada escrito. Existe uma lacuna. Então muitas pessoas que conhecemos, pessoas com quem nós nos encontramos, são pessoas que são carentes de uma figura paterna. E alguns por esse motivo, não conheceram o pai. Eu lembro uma vez eu conversando com uma irmã da nossa igreja, não está aqui, mas uma irmã aqui da nossa igreja, e ela compartilhava comigo e com a minha esposa, num dia que ela estava com o coração muito entristecido, e ela dizia: pastor, o meu maior sonho era conhecer o meu pai, mas a minha mãe nunca me disse o nome do meu pai, e eu muitas vezes perguntei para ela o nome do meu pai, e ela não me disse o nome do meu pai, e quando a minha mãe morreu, é como se fosse sepultado a possibilidade de eu conhecer o meu pai. E eu durante muito tempo carreguei no meu coração uma tristeza muito grande, pastor,
porque eu era uma pessoa que eu não tinha pai, eu não sentia a paternidade na minha vida. E ela falou assim, eu durante muito tempo vivi com esse peso, com essa frustração existencial, porque eu não sabia quem era o meu pai. E ela disse que, olha, eu só me curei disso quando eu fiz o Veredas na igreja, e foi ministrado que Deus era o meu pai, e quando eu compreendi que Deus era o meu pai, Deus supriu aquela lacuna que estava no meu coração. Ainda que a minha certidão de nascimento tenha um lugar vago para o nome do meu pai, no meu coração não existe mais nenhum lugar vago, porque aonde havia um buraco de paternidade no meu coração, Deus preencheu, porque Ele é o meu pai. Então neste dia, no dia dos pais, para algumas pessoas, eu creio que para a maioria é um dia de muita alegria, de se lembrar, mas para algumas pessoas talvez não seja. Mas o que a Bíblia nos fala a respeito de Deus como nosso Pai? O que a Bíblia pode nos ensinar? Qual é a lição que nós extraímos da Bíblia Sagrada a respeito de termos Deus como Pai? E nesse texto que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, que eu li para vocês, Paulo começa no verso 4 dizendo o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Paulo está dizendo que vindo a plenitude do tempo, quando a Bíblia fala a respeito da plenitude do tempo, a Bíblia está falando do tempo propício, do tempo que algo aconteceu. E quando o Novo Testamento se refere à plenitude do tempo, o Novo Testamento está falando daquele momento em que Jesus se manifestou, naquele momento em que Jesus veio ao mundo. Então esse tempo, a plenitude do tempo, significa que atingiu o momento exato, chegou a hora, chegou o momento da manifestação do Filho de Deus. Paulo está dizendo, então, quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido de mulher. E a missão de Jesus, na plenitude do tempo, era o quê? Nós recebemos a adoção de filhos. E isso é muito claro. O que Paulo está dizendo é que antes desse momento, antes de Jesus, nós não éramos filhos. Nós não éramos filhos de Deus. E a gente precisa corrigir isso, porque você ouve toda hora, às vezes, as pessoas falarem, o senso comum repete isso, ai, todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia diz isso? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que todos somos filhos de Deus. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus. Todos fomos criados por Deus. Somos criaturas de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que nós só nos tornamos filhos de Deus após a manifestação de Jesus. Jesus é que tem a missão, Jesus Cristo é que vem incumbido pelo Pai de nos transformarmos em filhos de Deus. O apóstolo João escreve isso e deixa isto claro, no capítulo 1, no verso 12, ele diz assim: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a Bíblia está nos ensinando que nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos no ministério de Jesus, quando nós cremos na autoridade de Deus dada sobre Jesus. É só nesse momento que nós nos tornamos filhos de Deus. Até que isso aconteça na nossa vida, nós somos criatura de Deus, como todos são criaturas de Deus. Somos criados por Deus, mas não somos filhos, somos criaturas. A Bíblia fala que Jesus nos deu a condição de sermos adotados, porque nós não éramos dessa família. Espiritualmente nós não éramos dessa família, mas nós somos como que enxertados, nós somos como que adotados. E isso é muito claro quando você olha para a Bíblia Sagrada. Isso é muito claro quando você olha para o Velho Testamento e você vê que a relação que o povo de Israel estabelece com Deus é uma relação distante. A relação que o povo de Israel se estabelece com Deus não é uma relação de filhos para com os pais, mas é uma relação de homens para com uma divindade. É quase que se fosse uma relação de homens para com um líder, mas não é uma relação de filhos para com os pais. Moisés está lá no cume do monte, o monte está tremendo, saindo fogo, trovão, raio, fumaça. E o povo fala assim: Moisés, vai você lá,
nós não vamos não. Esse Deus está bravo. Está bravo e está soltando fogo pelas ventas. Vai você lá, nós vamos ficar aqui no pé do monte. Então o povo estabelece uma relação com Deus no Velho Testamento, que não é uma relação de paternidade. No Velho Testamento todo, apenas 8 vezes aparece Deus como Pai. E nessas 8 vezes, nenhuma é no sentido do Pai que gera intimidade, mas está muito mais relacionado ao Pai que cria. Então, no Velho Testamento, a revelação que tem de Deus, olha aí os alunos de Teologia Sistemática, a revelação, Teologia Sistemática 1. A revelação que o povo tem de Deus, no Velho Testamento, é a revelação não de um Pai como nós temos, mas é a revelação de um Deus que criou apenas. Então esse Deus que criou, Ele está lá no céu, Ele está longe, e nós nos relacionamos com Ele com certo cuidado, nós não podemos nos aproximar dEle, porque esse Deus é um Deus talvez bravo, esse Deus é um Deus que Ele se ira, e nós ficamos longe dEle. Essa era a revelação que o povo tinha no Velho Testamento. Tanto é que o nome de Deus não era nem falado no Velho Testamento. Não podemos nem dizer o nome de Deus. Então o povo inventou lá quase que um grunhido para falar o nome de Deus, porque era impronunciável. Deus era um ser distante. E essa era a revelação que eles tinham de Deus. E aí o texto bíblico diz que vem Jesus. Na plenitude do tempo, Jesus, Ele veio remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos. E o ministério de Jesus não é revelar um Deus, uma divindade distante. O ministério de Jesus não é revelar um Deus como os outros pseudos deuses que existem. Mas o ministério de Jesus é revelar um Deus como Pai. Um Deus como Pai. E isso causou um transtorno tão grande para o povo naquela época, que esse é um dos motivos pelos quais Jesus foi morto. Porque Jesus falava de si mesmo como Filho de Deus, e Jesus falava de si mesmo como primogênito, como um Filho de Deus, e aqueles homens ouviam isso, aqueles homens tapavam os seus ouvidos e diziam: blasfemo, isso é uma heresia, você não pode se dizer como Filho de Deus, porque Deus era uma divindade distante. Na revelação que aquele povo tinha de Deus, Deus era uma divindade distante, que estava longe, que não poderia ser captada. E Jesus então, como diz o apóstolo Paulo, na manifestação, na plenitude dos tempos, o ministério de Jesus não é mostrar Deus como essa divindade que é inalcançável, mas é mostrar Deus como Pai. Pai. E queridos, e Jesus vai além, não apenas Pai, papaizinho. Papaizinho, um paizinho querido, um pai que nós não estamos longe, mas um pai que nós temos intimidade, um pai que nós podemos nos aproximar, um pai que nós podemos estar perto, um pai que nós podemos trocar carinhos, um pai que nós podemos trocar intimidade. E isso era muito difícil para o povo daquela época. Então aqueles homens religiosos, porque deixa eu te dizer algo, a religião tem muita coisa boa, mas às vezes a religião atrapalha o teu relacionamento com Deus. E aqueles homens religiosos falam: não, esse homem é um louco, não apenas se diz filho, mas ele também fala com Deus como se Deus fosse um paizinho querido. Então, Jesus vem inaugurar essa revelação de Deus não como uma divindade distante, mas Deus como nosso Pai. E queridos, e apesar disso está muito claro no Novo Testamento, apesar disso está muito claro nos Evangelhos, apesar disso está muito claro nas cartas paulinas, muitas pessoas nos dias de hoje ainda possuem dificuldade de se relacionar com Deus como um pai, como se relaciona com um pai. Muitas pessoas nos dias de hoje ainda se relacionam com Deus como se relacionasse com uma divindade distante, como se relacionasse como um Deus que está longe, como um Deus que está afastado, como um Deus que não se preocupa, como um Deus que é insensível, como um Deus que é ausente.
E infelizmente a maioria das pessoas não conseguem desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, como é o relacionamento de intimidade entre pai e filho, entre filho e pai. Apesar de nós ouvirmos que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos a Jesus, apesar disso, muitas vezes ainda, nós não conseguimos viver isso na nossa própria vida. Nós vivemos muitas vezes um sentimento de orfandade no nosso coração a respeito da nossa relação com Deus. Para muitas pessoas, Deus ainda é o Yahvé do Velho Testamento, que vem sobre a montanha, em trovões, em raios e fumaças. E a gente fala, eu vou dar no pé, eu vou correr desse Deus, porque Ele é muito bravo. E se eu chegar perto dele, eu vou morrer. O Velho Testamento, Jesus na plenitude do tempo, diz o texto bíblico, ele vem revelar um Deus que é um Pai. E não apenas Pai, diz o Evangelho, diz Paulo, ele é Abba Pai, ele é papaizinho. É um Deus que nós podemos nos aproximar dele, é um Deus que nós podemos nos chegar a ele, é um Deus que nós podemos ter intimidade com ele. Nós podemos nos relacionar com Ele. É um Deus que nós podemos nos aproximar dEle, nós podemos ter relacionamento com Ele. Esse é o Deus que é mostrado por Jesus, esse é o Deus que é manifestado por Jesus na plenitude dos tempos. E esse Jesus, Ele veio para dizer, olha, você não é órfão, você não é bastardo, mas você é filho e filho de Deus. E Deus te ama como ama um pai, ama um filho. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, está no verso 6 que diz assim, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Que coisa maravilhosa, que profundidade teológica tem aqui. Veja que Paulo está dizendo, olha, já que vocês receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já que vocês creram em Jesus, vocês foram regenerados. O que é regenerados? Vocês foram gerados novamente. Vocês nasceram de novo. Existe um processo de um novo nascimento. É o que Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e fala, Jesus, como eu posso herdar a vida eterna? Jesus diz, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele diz, mas como pode um homem nascer de novo? Como pode um homem entrar novamente no ventre da sua mãe? E Jesus fala, não, Nicodemos, não é disso que eu estou falando. São das coisas espirituais que eu estou falando. Então existe um processo que acontece na nossa vida, que é o processo de sermos regenerados. Significa que o homem velho morre. Esse processo, ele é muito bem mostrado no batismo. Quando no batismo nós pegamos uma pessoa e nós mergulhamos essa pessoa. E a simbologia disso é que essa pessoa morreu. E quando nós levantamos, alguns a gente demora mais, porque às vezes a gente quer dar uma boa lavada nos pecados aí, né? Aí a gente levanta, significa que ele nasceu de novo. Ele morreu e ele nasceu de novo. Ele foi regenerado, ele é uma nova criatura. Essa é a simbologia. A obra que Jesus opera em nós é a obra de que o velho homem morreu e nasceu um novo homem, numa nova condição. Ao nascer um novo homem, nós já não somos mais da família antiga, nós já não somos mais, não temos mais um sobrenome antigo, mas ao nascermos um novo homem, nós somos agora filhos de Deus, herdeiros de Deus. Na nossa certidão de nascimento, a partir do momento em que nós nascemos de novo, tem o sobrenome de Deus. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus. Mas olha que coisa interessante, tem um processo que ocorre aí, que é o processo que a Bíblia diz que uma das coisas, essas fases todas do processo da salvação, nós estudamos em Teologia Sistemática 3, soteriologia, essas fases todas do processo de salvação. Interessante é que uma das coisas que acontece nesse momento, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar em nós. Então veja, diferentemente de qualquer religião, diferente de toda e qualquer religião,
aonde um homem vai atrás da divindade, aonde um homem busca a divindade, neste processo o Espírito Santo, que é Deus, o Espírito Santo é Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. A Bíblia diz que ele vem morar em nós, é o Deus que vem habitar no nosso coração, é o Deus que vem habitar em nós, e nós passamos então a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia chama ele de Paracleto, aquele que está ao lado, aquele que está junto, e ele nessa caminhada nossa, da nossa vida, desse processo, nós recebemos a Jesus, passamos a ser da família de Jesus, passamos a ser herdeiro de Deus, passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser morada do Espírito Santo, e começamos então a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Ele ministra as nossas vidas, ele fala ao nosso coração, ele ministra as coisas, ele gera em nós o fruto do Espírito. Mas esse texto, Paulo está dizendo que ele clama dentro de nós algo, ele clama dentro de nós, Abba, Pai. E queridos, nós precisamos entender o significado disso. Existe uma profundidade teológica nisso, que às vezes passa desapercebido do texto. Eu já falei para você, a palavra Abba, Pai, ela significa papaizinho. É como se fosse uma forma que você se dirige ao seu pai querido, papaizinho. No Nordeste eles falam, né, painho, maninha. Eu falei de manhã, eu vejo a Ana falando com o pastor Jefferson assim, né, Ana? Papaizinho. Às vezes eu vejo a Ana falando com o pastor Jefferson assim, papaizinho. Algumas vezes eu escutei isso, e naquele momento me veio à mente, essa é a forma como Jesus demonstra o Pai, como Jesus demonstra Deus. Não é alguém distante, é o meu papaizinho, é o meu Pai. E veja que Paulo está dizendo que o Espírito Santo clama dentro de você todo instante, papaizinho, 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 papaizinho. E sabe por que isso acontece em nós, querido? Sabe por que o Espírito Santo testifica? Porque a Bíblia diz que ele testifica em primeiro lugar que nós somos filhos. Está lá, Paulo fala isso aos Romanos, o Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica que nós somos filhos. Romanos 8, verso 16. Mas além de dizer que você é filho, ele fala que Deus é o seu papaizinho. É interessante que o ministério do Espírito Santo é deixar claro para mim e para você que Deus não é um pai distante. O ministério do Espírito Santo é deixar claro, é falar aos meus ouvidos, aos seus ouvidos, reclamar a todo instante que Deus não é um pai distante, mas Ele é um papaizinho. E por que isso acontece? Queridos, muitas vezes na nossa caminhada nós ouvimos muitas vozes. Muitas vezes as decepções da vida, os problemas que nós passamos pela vida, os relacionamentos que nós temos, as coisas que vão bem, as coisas que não vão bem, são vozes que falam ao nosso coração, são vozes que falam à nossa mente. E às vezes nós desenvolvemos uma imagem distorcida a respeito de quem é Deus. Quantas são as pessoas que eu ouço falar, Deus não se importa comigo, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. São pessoas que não enxergam Deus como um pai próximo, como um pai que ama, como um pai que se preocupa, como um pai que deseja relacionamento, como um pai que se alegra com o filho, como um pai que cuida do filho, como um pai que provém as coisas para o filho. Mas muitas vezes nós ouvimos as vozes erradas ecoar na nossa mente, e às vezes nós passamos por um processo de até mesmo não olharmos para Deus como um pai, mas olhamos para Deus como essa divindade inacessível, como era no Velho Testamento. E aí o texto, Paulo está dizendo que, ei, ainda que vozes falem aos seus ouvidos que Deus não é o seu pai, o Espírito Santo clama dentro de você, papaizinho, papaizinho, Ele é o seu pai, não é apenas o seu pai, Ele é o papaizinho. O termo papaizinho, o Abba Pai, ele significa que além da filiação com Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Além desta filiação com Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, o Espírito Santo fala, diz Paulo em Romanos, nós somos filhos.
Mas além de nos tornarmos filhos, Paulo está dizendo aos Gálatas que ele clama ao nosso coração papaizinho. Isso significa o quê? Além de sermos filhos, ele deseja conosco a intimidade de um filho com seu pai. Queridos, porque muitas vezes existem relacionamentos de paternidade onde não há intimidade. Ser filho, ter um pai, não significa com isso que se desenvolva intimidade. Quantos relacionamentos de pais e filhos não conseguem romper um bloqueio de intimidade? Quantos relacionamentos são assim? Quantos filhos não conseguem às vezes se relacionar bem com seu pai? Quantos pais não conseguem às vezes se relacionar bem com os seus filhos? Mas veja, o que o Espírito Santo fala ao nosso coração é que, independente de quais sejam as suas experiências de vida, independente das coisas que tenham acontecido, Deus é o seu papaizinho. E não apenas é o papaizinho, Ele deseja intimidade, e ele quer intimidade como você, assim como um pai quer intimidade com o filho. Eu falei de manhã, a minha filha, ela tem quase 30 anos, não parece? A Bruna, você conhece a Bruna, a maioria conhece, porque chega aqui, ela está correndo no início do culto, e ela é super relacional, ela vai no banco de um, vai no banco do outro, né? No final do culto ela também gosta de correr, todo mundo conhece a Bruna. A Bruna tem uma deficiência, ela nasceu com chamada trissomia do cromossomo 18, que é uma deficiência muito rara, mas ela já é um milagre, porque as crianças que nascem com essa enfermidade são crianças que falecem com poucos dias de nascido, poucas semanas, poucos meses. E os recordes que existiam por aí de gente que viveu muito tempo e que tem a trissomia do cromossomo 18 era 2 anos, 2 anos e meio. A Bruna vai fazer no que vem 30 anos. 30 anos. E ela tem o jeitinho todo especial dela, a Bruna, ela não fala, ela não desenvolveu a fala. Mas a Bruna se relaciona com o pai, comigo, com intimidade. E eu contei de manhã que é interessante porque os momentos mais aleatórios. Não tem horário, não tem rito, não tem nada. Nós estamos comendo, às vezes eu estou lá almoçando, e daqui a pouco ela pega a minha mão, eu tenho que deixar o talher. E ela põe a minha mão no rosto dela. Aí eu tenho que ficar com a mão no rosto dela. Daí eu vejo que ela esquece, eu volto a comer, estou com fome. Quando tá bem o negócio ali de novo, ela pega a minha mão, põe a mão no rosto dela. De novo. Às vezes, quando a gente vai num lugar que tem a escada rolante, ela gosta. No final da escada rolante, que é aquela parte mais difícil, você fica com medo da criança enroscar o pé ali, ela resolve virar e ela pula no meu pescoço e me abraça. Às vezes nós estamos sentados ali, quem senta atrás, está na escala do banheiro, percebe isso, que eu já vi com os irmãos rindo que sentam atrás ali. Do nada, assim, daqui a pouco ela pula no meu pescoço e me abraça. É aleatório, não tem hora marcada, não tem ritual, não tem cerimonial, não tem religiosidade para a intimidade. E queridos, por que ela faz isso? Porque ela sabe que eu sou o pai dela. Ela me enxerga como pai. Ela não me enxerga como alguém distante, que ela precisa chegar com formalidades, que ela precisa entrar e o senhor me dá licença, eu quero lhe dar um abraço. Não. Na pureza e na inocência dela, ela olha para mim, eu sou o pai. E ao me enxergar como pai, ela sabe que ela sempre tem a oportunidade e ela sempre pode se relacionar com o pai. E quando Paulo fala isso, quando Paulo diz assim, olha, o Espírito Santo clama ao nosso coração, papaizinho, Paulo está dizendo exatamente isso. Como você olha para Deus, quem é Deus para você? Deus para você é um ser distante? Ou Deus para você é o seu papaizinho? Que a qualquer momento, que em qualquer circunstância, que em qualquer situação, você pode se pendurar no pescoço dele
você pode se pendurar no pescoço dele. Queridos, nós desenvolvemos relacionamento, eu com ela comigo. Ela sabe que pode chegar, pode me abraçar. Eu, por sua vez, eu sei o que ela gosta. E o maior prazer que existe no meu coração é alegrar o coração dela. Eu sei que ela gosta de lasanha, então de vez em quando eu compro lasanha para ela. Eu sei que ela gosta de um salgadinho, de um risolezinho, de um quibe. Aí a Cíntia fala, vai lá comprar pão, mas eu trago pelo menos uns 4 risoles para ela. Porque ela vai se alegrar com isso. Pergunta a qualquer pai aqui que ama o seu filho. A alegria que há no coração de um pai. De fazer a alegria do seu filho. Então eu sei que ela gosta. Se eu vou no mercado, eu compro o salgadinho dela. E querido, nesse processo de saber o que ela gosta, eu também sei o que ela precisa. Que muitas vezes é diferente do que ela gosta. Ela gosta daquele amendoim da Dory, né? Amendoim japonês da Dory, o famoso quebra-dentes. E a mãe já falou, não compra isso aí que você vai quebrar o dente da menina, não sei o quê. E aí, queridos, às vezes nós vamos no mercado, ela pega o pacote do amendoim da Dory e põe no carrinho. E a gente vai num debate até o caixa para convencer ela a trocar o amendoim da Dory por outras coisas. E por que eu não dou o amendoim da Dory? Porque ainda que ela deseje isso não faz bem para ela. Então, querido, o nosso relacionamento com Deus é assim também. O fato de Deus nos amarmos significa que em algumas vezes da nossa vida, Deus não nos dará aquilo que nós queremos. Porque aquilo que nós queremos não faz bem para nós. Mas não significa que Deus não seja o nosso Pai. Não significa que Deus não esteja preocupado com aquilo que nós queremos. Não significa que Deus não se preocupe com o que você quer. E não significa que não haja no coração de Deus uma explosão de alegria quando Ele satisfaz o teu coração com aquilo que Ele pode te dar. Nem sempre aquilo que Ele pode te dar é o que você quer. Mas aquilo que Ele pode te dar é o que você precisa. Então, e às vezes, querido, nós deturpamos isso. Nós achamos que porque Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, a gente começa a achar que Deus não é nosso Pai, a gente começa a achar que Deus não nos ama. É porque eu queria isso, Deus não atendeu a minha oração. E Jesus fala isso, olha, qual filho pedindo um peixe? O pai dá uma serpente, qual filho pedindo um pão? O pai dá uma pedra. Há uma alegria no coração do pai, em trazer alegria para o coração do filho. E existe uma alegria no coração de Deus, quando Deus alegra o seu coração também. Mas isso não significa que um pai responsável vai satisfazer todas as vontades e todos os desejos do seu coração. Mas mesmo quando Deus te diz não, mesmo quando Deus toma o amendoim Dory do teu carrinho, tenha certeza que é para não quebrar os seus dentes. E sabe, tem muito filho que continua achando que Deus não é pai, porque não consegue enxergar que Deus está protegendo os seus dentes. Tem muito filho que continua, às vezes, triste. Tem muito filho que continua, às vezes, bravo, chateado com Deus. Eu estou babo. Porque Deus tem tirado o amendoim Dory do seu carrinho. Mas isso tem uma finalidade de guardar você. De te dar o que você precisa, não o que você quer. Só que a Bruna, na pureza dela, que às vezes nos falta, ela não volta para casa brava, ela não fica 6 meses sem falar comigo, como alguns crentes às vezes ficam 6 meses sem orar, porque Deus não me deu aquilo que eu queria. Na pureza dela, no carro ela já esqueceu que não tem amendoim Dory, e na primeira oportunidade ela se pendura no meu coração, no meu pescoço, porque ela sabe que eu sou o pai,
Eu sou o Pai. Quando o Espírito Santo fala isso, ele clama no nosso coração, Abba Pai, papaizinho. É para deixar claro para você que ele é o seu papaizinho, ele quer que você se pendure no pescoço dele, em qualquer momento aleatório, que você tenha intimidade com ele, que você desenvolva intimidade com ele, e mesmo quando outras vozes falem aos seus ouvidos que ele não é o seu pai, ele é o seu pai. As tuas experiências frustradas não podem mudar a voz do Espírito que clama ao nosso coração, Abba Pai, paizinho. A tua experiência com o pai terreno, que talvez não tenha sido uma experiência boa, não pode mudar uma voz que fala ao seu coração, ao Espírito Santo que habita em você. Ele é o seu papaizinho. A questão é qual voz nós vamos ouvir. Qual voz você tem escolhido ouvir? Qual voz você ouve no seu coração? A voz do Espírito Santo que diz, Abba Pai, ele é o seu papaizinho, não esqueça jamais disso. Ou as vozes da frustração, as vozes do problema, às vezes a voz do inimigo que encosta do lado e fica soprando coisas que não deve no seu ouvido. Então o Espírito Santo clama, Abba Pai, papaizinho. Significa que nós, além de filhos, devemos desenvolver com ele intimidade. E a terceira coisa para acabar, eu vi um pastor falar hoje, quando o pastor fala que está acabando, você não acredita muito. Terceira coisa, o verso 7 diz assim, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A terceira coisa que ele mostra é, a primeira coisa, Jesus nos transformou em filhos. A segunda coisa, o Espírito Santo testifica ao nosso coração que nós somos filhos, e não apenas que somos filhos, que nós temos intimidade, que nós devemos desenvolver intimidade com o nosso papaizinho. E a terceira coisa é uma coisa óbvia, querido. Se nós nos tornamos filhos, nós somos também herdeiros. Se você adotar uma criança, se você entrar num processo de adoção, e você adotar uma criança, essa criança automaticamente passa a ser herdeiro dos seus bens, assim como os seus filhos biológicos. Então o que Paulo está dizendo é que nós agora somos herdeiros de Deus, nós somos herdeiros com Cristo, por isso que Paulo às vezes usa, somos co-herdeiros, ou seja, todas as bênçãos de Deus, todas as bênçãos, todas as promessas de Deus, elas estão destinadas a nós. E porque às vezes, mesmo sendo herdeiros de Deus, nós andamos por aí como se fôssemos bastardos, como se fôssemos órfãos. Porque mesmo sendo herdeiro de todas as bênçãos, de todas as promessas, porque mesmo sendo herdeiros, como diz a Bíblia, daquilo que Deus deixou, nós somos com Cristo, somos co-herdeiros de todas as bênçãos de Deus. Porque mesmo sabendo disso, mesmo lendo isso na palavra, porque às vezes vivemos uma vida tão miserável, que parece que nós não sabemos quem é o pai nem quem é a mãe. E às vezes nós estamos caminhando por aí, em vez de caminharmos altivamente, como aqueles que têm consciência de quem são, como aqueles que sabem quem são, como aqueles que ouvem o Espírito Santo falando no coração todo dia, você é filho de um pai que te ama, você é filho. Às vezes a gente não ouve isso. E às vezes a gente anda, ninguém me ama, ninguém me quer. A minha vida é assim, porque nada dá certo na minha vida, porque não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Quem é herdeiro não anda como um derrotado. Quem é herdeiro de Deus não pode andar como um fracassado, como alguém que não tem esperança, como alguém que não tem fé, como alguém que não acredita nas promessas de um pai que ama. Queridos, porque nós fomos transformados em filhos de Deus, e automaticamente somos herdeiros de Deus. Então, no testamento de Deus tem o seu nome. Você não pode dizer, nunca ninguém me deixou nada para mim. Tem gente que fala isso, né? Meu pai morreu, não deixou nada para mim. Talvez o seu pai terreno não tenha deixado nada para você.
Mas a palavra de Deus, no testamento da palavra de Deus, no Novo Testamento está escrito o teu nome, está dizendo você herdeiro com Cristo, co-herdeiros de Deus, participante de todas as promessas, de todas as bênçãos, de tudo aquilo que Deus tem para você. Nós somos herdeiros de Deus. E queridos, esse processo de herança é tão interessante, que ele não depende nem de eu e você aceitarmos isso. A Bíblia narra uma história, eu acho muito legal essa história. Jesus conta uma parábola. Você conhece essa parábola? A parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que Jesus, contando essa parábola, ele diz que numa família, um dia um filho mais novo se encantou com o mundo, o filho mais novo se encantou com as coisas desse mundo, e o filho mais novo falou assim: nossa, a minha vida é monótona, a minha vida não tem muitas experiências, a minha vida é uma vida sem muitas emoções, eu vivo aqui na fazenda do meu pai, eu ajudo meu pai, eu tenho tudo, mas eu preciso, como alguns dizem, né? Alguns se afastam da casa do pai dizendo isso. Talvez o filho pródigo disse isso também. Mas eu preciso ser feliz. Que é a frase mais mentirosa que existe em toda a face da terra. E quando a pessoa me fala essa frase, eu digo, é só contar o tempo, né, de você chegar ao fundo do poço. Sempre é assim. Mas enfim, o filho pródigo, o filho mais novo fala: acho que eu preciso ser feliz, pastor Jefferson, eu não sou feliz na casa do meu pai. E ele chega para o pai e fala: pai, o senhor é um bom pai, talvez o pai já é um senhor idoso, talvez o pai já com aqueles cabelos brancos, tipo do Felipe assim, prateado, né? E ele fala assim: pai, eu preciso viver a vida, pai. Eu preciso conhecer o mundo, eu preciso ir para fora, eu preciso ter novas experiências, eu preciso ser feliz. Pai, me dá a minha parte da herança. O filho nem tinha direito a nenhuma herança, porque segundo a nossa legislação, não existe herança de pai vivo. Às vezes os filhos querem tomar coisa do pai, você só tem direito à herança depois que os pais morrem. Enquanto os pais são vivos, não existe herança de alguém que está vivo, é o que diz a nossa lei. Então o filho nem tinha direito à herança, digamos assim. Mas talvez ele insistiu com o pai, e o pai talvez entristecido, o pai talvez com o seu coração apertado, porque o pai sempre sabe que não vai dar certo, né? O pai e a mãe sempre dizem: olha, não vai dar certo o que você está querendo fazer. Mas diz que o pai não se opôs. O pai falou: tudo bem. A Bíblia diz que o pai dividiu a herança, ele não tinha direito àquela herança, mas o pai deu a ele o valor correspondente à parte dele naquela herança. E diz então que ele falou: agora sim, agora eu vou viver minha vida. E ele saiu para lugares distantes. E diz o texto bíblico que ele viveu grandes aventuras. Talvez ele conheceu todas as baladas da Mesopotâmia, né? Ele foi em todas as festas que existiam no balneário Camboriú da Mesopotâmia, né? Ele conheceu as raves, ele bebeu das melhores bebidas com os amigos, ele fez muita farra, e ele tinha muito dinheiro, então automaticamente ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos amigos. Mas querido, dinheiro tem fim, dinheiro acaba, a alegria da salvação não acaba, a bênção do Espírito Santo no nosso coração não acaba, a certeza da salvação e da vida eterna jamais acaba. Mas as coisas que esse mundo oferece acabam. E diz que o dinheiro acabou. Jesus, contando a parábola, diz: o dinheiro acabou, não existe mais dinheiro. E quando acabou o dinheiro, acabaram os amigos. Quando acabou o dinheiro, acabaram as festas. E aquele jovem foi entrando num fundo de poço tal, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É assim, queridos. Ouça o seu pastor. Um abismo chama outro abismo, que dizem a palavra de Deus. E geralmente quem resolve sair da casa do pai, quem resolve se afastar do pai, quem resolve se afastar de Deus, termina sempre no mais profundo abismo. E diz que aquele jovem chegou numa profundidade de um abismo na sua vida, que ele não tinha mais o que comer, ele não tinha mais onde morar, e ele morava de favor numa fazenda de porcos. Jesus, ao usar essa figura de uma fazenda de porcos, Jesus usa de uma figura de linguagem, uma hipérbole,
que era para demonstrar o tamanho do fundo de poço, porque para um judeu não cultivava um porco. O porco era um animal imundo. Então ele não apenas vivia numa fazenda com os bichos, ele vivia junto para o judeu, o pior animal que existia. E diz Jesus na sua parábola que aquele jovem, ele tinha tanta fome, havia tanta fome na vida dele, no coração dele, que ele olhava a comida dos porcos e ele desejava comer a comida dos porcos. Sabe o nível de fome que você está, assim, que qualquer coisa serve? E diz que ele então ali, passando aquela fome, a dor da fome, a dor do fundo do abismo, a dor de chegar no lugar mais profundo do abismo, ele recebeu uma luz na sua mente. Talvez o Espírito Santo, aquela luzinha quase apagando no coração dele, falou, soprou o ouvido dele: ei, os empregados do seu pai não são nem filhos, são empregados, mas a vida que eles têm é uma vida boa. E Jesus na parábola diz assim, e ele fala, e eu lembrei do meu pai, eu lembrei do pai, e ele disse, olha, irei ter com o meu pai. E diz a parábola, diz o texto bíblico, que ele se levanta de onde ele está, talvez reúne as últimas forças que ele tem, e ele encaminha de volta em direção ao pai. E diz que chegando próximo do pai, talvez de longe ele avista o seu velho pai, talvez na porta daquela fazenda, daquela propriedade rural, ele vê um pai. E o texto não diz, mas talvez aquele pai ficou anos e anos naquele portão, olhando para aquela rua, esperando o dia que aquele filho aparecesse. E aquele era o momento. O filho aparece, diz o texto bíblico, isso já é o texto bíblico, voltando para o texto, que ele viu o pai. E quando ele viu o pai, diz o texto que o coração dele se moveu, o coração dele se encheu de compaixão pelo velho pai. E diz a Bíblia que ele correu, e assim como a Bruna faz comigo, diz o texto que ele se lançou no pescoço do pai, ele beijou o pai, e ele disse: pai, eu pequei contra ti, pai, eu pequei contra ti, pai. Ele diz: olha, pai, eu não quero mais ser teu filho, porque eu não tenho mais direito de ser teu filho, pai, eu não possuo mais nem direito de ser teu filho, eu torrei a minha parte na herança, eu acabei com o meu direito de ser teu filho, eu não quero mais ser teu filho, pai, me recebe apenas como um escravo, me recebe como um empregado seu. O texto diz que o pai nem responde a ele, mas o pai fala: chama os empregados. O pai fala: troque a roupa dele, tire dele essa roupa suja. O pecado suja a nossa roupa, o pecado suja a nossa vida. Tire dele essa roupa suja. Não apenas dê um banho nele, coloque uma roupa nova nele, uma roupa limpa. Não apenas isso, o texto bíblico diz que o pai fala: traga um anel. O anel tem o significado da filiação. Mesmo que você não se ache digno de ser chamado meu filho, coloca este anel, porque você é filho. Não apenas isso, matem um boi, hoje é dia de festa, porque o coração do pai é um coração que se alegra com o filho, que o reconhece como pai e que busca nele a intimidade do filho de amor. Nós somos herdeiros de Deus. Nós temos um pai que nós podemos voltar para ele a qualquer momento da nossa história, a qualquer momento da nossa vida. Independente de quais sejam as frustrações que a nossa história nos deu, independente de quais sejam as frustrações que a vida nos trouxe, nós temos um pai que não é apenas o nosso pai, é o nosso papai. E o desejo no coração desse pai é o desejo que nós nos penduremos no pescoço dele e o reconheçamos como nosso pai. Fique de pé, fique de pé.
pé nesse momento, feche os seus olhos.